começar. Aí quem for chegando vai pegando a coisa, né? Bom, meu nome é Alessandro da Silva, eu sou terapeuta holístico na cidade de Santos. Eu trabalho com hipnose, trabalho com apometria, trabalho com reiki. São técnicas de curas que complementam a medicina ortodoxa. Então, o que eu vou falar hoje é o resultado de uma pesquisa que eu fiz já há um tempinho a respeito dos animais. Vocês têm animais em casa? Estimação? Que animais você tem? Elefante? Cachorro e gato? Tem um pombo. Oi? Tem um pombo lá em casa. Pombo? Os gatos, eles são animais bem misteriosos. Os gatos. Todos eles. Principalmente o gato preto. Esses animais, o gato, ele tem na corrente sanguínea dele um quartzo, chama apatita. Nós temos isso na nossa glândula pineal, né? O que significa esse quartzo de apatita? Significa o seguinte: nessa glândula, quanto mais cristais você tem, mais você puxa das pessoas a energia dela. Por isso que quando você conversa com uma pessoa, por exemplo, imagine uma cena em que uma pessoa vem contar para você os problemas dela. E ela vai contando aqueles problemas todos e você procura escutar, procura auxiliar ela, né? Só que ela está totalmente pesada, para baixo, carregada, não é? Depois dessa conversa com você, ela fica legal e você fica mal, você fica limpado. Já aconteceu isso com vocês? Por quê? Porque na quarta dimensão, nós estamos na terceira dimensão. Quarta dimensão é o plano astral, é onde estão os espíritos. Vocês acreditam nisso, né? Você já ouviu falar sobre isso? Sabia que vocês são espíritos? Espírito utilizando o corpo. Essa sala, por exemplo, existem mais gente nessa sala do que a gente pode imaginar. Agora, a diferença é que esse pessoal está sem corpo e a gente está com o corpo. Então a quarta dimensão é um plano energético, é um plano de energia, por onde transcorrem as energias. O que acontece? Quando você conversa com essa pessoa, você acaba se emocionalizando com o caso dela. Ou seja, você acaba absorvendo toda a energia pesada dela. E essa energia pesada, os gatos adoram. Por quê? Porque eles têm na corrente sanguínea esse cristal de apatita. Isso não é uma tendência, isso a própria ciência ela comprova. Só que nós temos isso na nossa glândula pineal. Do mesmo modo em que você fica mal, você fica para baixo, esse animal, o gato, por exemplo, o cachorro já não. Porque o cachorro já é ligado com a energia positiva. O gato, ele transmuta essa energia. Ele transmuta. Todo lugar em que o gato fica por muito tempo é porque existe uma energia negativa. O cachorro, ele também pega essa energia, só que ele não sabe transmutar ela. Ele não transmuta essa energia. Já aconteceu do cachorro começar a latir do nada? Ele olhar para o alto, ele latir para a parede? Já aconteceu? É porque ele está vendo alguém. Porque o animal, ele tem uma visão aberta, coisa que a gente não tem. Por que a gente não tem? Porque a gente é condicionado a ver como humano, como ser humano. O que acontece? Esse tipo de informação acaba sendo coisa de gente ignorante, de gente ingênua. Eu quero saber dessas coisas, não é? No entanto, isso é uma realidade, até porque isso é uma comprovação. Como é que você pode conversar com uma pessoa que você fica mal? Porque isso é mediunidade, né? Mediunidade não é um quesito, vamos assim dizer, de alguma religião. A mediunidade todo mundo tem. Por exemplo, o que você faz? Geral? O que você adora fazer? Adoro fazer? Jogar videogame? Também. Ele é o médium do jogo, ele é o médium do entretenimento, percebe? Roberto Carlos é o médium da música. Eu trabalho com cura no meu consultório. Eu sou o médium da cura, da saúde, né? O Neymar é um médium
futebol, dessa energia que movimenta. Entrar? Vai entrar. Então, o gato, ele é um excelente terapeuta. Imagina o seguinte, quando o gato ele sobe em você, ele fica ali um tempinho, ele está transmutando alguma energia pesada sua. Eu tenho um gatinho lá, o pé de pulga, chama ele de Pulguinha. Pulguinha, ele adora subir em cima das pessoas, né? É porque a pessoa tem alguma energia pesada naquele ponto, de algum plexo seu, do chakra. Então, por exemplo, se a pessoa não gosta de gato, o gato não se aproxima da pessoa. Mas se a pessoa for bom caráter, for uma pessoa legal, independente se ela gosta ou não de gato, o gato já se aproxima, né? Na verdade, o reino animal, ele está aqui nesse planeta para transmutar energia. Transmutar energia é uma coisa que a gente não consegue fazer, transmutar as energias pesadas, né? Aquilo que a gente chama de Deus, ele se faz nesse planeta em 4 reinos: mineral, vegetal, animal e humano, né? Então, por exemplo, o plano espiritual, ele vai a todo momento buscar nos auxiliar para que a gente se veja como espelho, para que a gente se evolua, porque grande parte das coisas que a gente passa não é necessário, não há necessidade. É porque a gente é treinado constantemente a servir uma indústria, não é? Você estuda a todo momento para servir a um sistema. É assim que funciona esse planeta. Então, certos assuntos não entram na sua cabeça, não entra. O máximo que entra é aquilo que a religião coloca. Mesmo assim, coloca impondo uma informação. Então, o nosso papel no planeta é auxiliar esse reino, o reino animal, a se tornar humano, porque o reino animal ele está se preparando para tornar humano, ele está se individualizando. Tem gato que só falta falar, tem cachorro que só falta falar. Na verdade, o cérebro do gato ele se assemelha ao do humano. Isso é comprovado no laboratório. O gato é mais evoluído do que o macaco. O macaco, é que vocês vão achar que eu sou maluco. O macaco, ele é uma mistura do humano com outros animais. Porque olha, nós já tivemos nesse planeta várias encarnações. Isso não é uma coisa de espiritismo. Isso é uma coisa que é natural do ser humano. O ser espiritual enquanto humano, nós dizer. Então, há muito tempo atrás, isso há mais de 200 mil anos atrás, nós éramos trogloditas. A gente não tinha essa forma que nós temos hoje. Então, com uma forma grotesca, a gente cruzava, havia cruzamento com animais. E o macaco, ele é o resultado de um cruzamento desses. O macaco. O macaco ele não tem evolução. Ele termina ali. Né? Por exemplo, todos nós já fomos animais em outro planeta. Todos os animais, eles estão se individualizando para se tornar humanos, só que não nesse planeta, em outro planeta. Em outro planeta. O reino animal, quando, por exemplo, um animal morre, quando ele morre, ele volta para o espírito planetário. Ele volta para o espírito planetário. Agora, o cachorro, o gato, elefante e o cavalo, eles estão se individualizando, esses animais. Eles estão tornando a alma dele humana. Então, o que acontece? Esses animais, eles estão logo, está havendo uma preparação para que se tornem humanos, só que não nesse momento, aqui não, né? Porque faz parte da conjuntura que
esse planeta exerce. O único animal que não se tornará humano é os passarinhos, os pássaros, porque eles fazem parte do reino angélico, mas não os anjos que a gente conhece, que a igreja coloca, não esse tipo de anjo, porque isso é uma informação que a religião coloca para que o homem possa entender outros planos de consciência. Que a gente acredita que só existe a terceira dimensão, que é essa dimensão que a gente se encontra, mas existem outras dimensões, né? Então, o pássaro, ele está ligado com o reino angélico. Eu gostaria, para não ficar cansativo, que a gente conversasse, que vocês expusessem algum tipo de informação ou algum tipo de pergunta, se é que é possível responder, para que a gente possa trocar ideias. Porque o que acontece é o seguinte: isso que eu estou falando para vocês faz parte de um curso que eu dei, um curso de 3, 4 horas. Então nós temos 40 minutos e eu queria aproveitar esses 40 minutos para poder sanar o máximo de dúvida possível, né? Porque eu acho interessante, por exemplo, esse movimento do veganismo. Esse movimento vem despertando nas pessoas algo em que elas estão tendo uma visão mais ampla, principalmente para os animais, porque o número de animal que é abatido é muito grande. Não há necessidade para a gente comer carne, nenhuma necessidade. Se você acha se há essa necessidade, é porque é uma informação que está na sua cabeça, é uma crença, mas não é porque que alguém está falando sobre isso que você vai deixar de comer carne, né? O que a gente passa lá no consultório? A gente fala o seguinte: se você está preso à carne, vai deixando a suína, a bovina, né? a ave. Por exemplo, um dos maiores algozes que geram doenças é o frango. O tamanho do número de hormônio que há, anabolizante. O pinto pode ficar grande? Vai ficar grande? Ele leva mais do que 2 meses. Numa granja, ele atinge isso em semanas. Por exemplo, você vê meninas com 9, 10 anos já menstruando. Isso não é normal. Já não sei, né? Por quê? Porque o número de hormônio que há no leite e no frango é muito grande. Quando você se alimenta desses animais, uma que você está agredindo o planeta, né? Uma outra coisa é que o teu estômago ele fica preso. Por que fica preso? Porque para o teu corpo digerir aquilo, ele precisa gastar muita energia. E a carne no organismo, ela leva muito tempo para ser digerida. Mínimo são 3 dias. Os mentores espirituais, eles dizem o seguinte: se as pessoas deixassem de comer carne, não haveria tanta doença no planeta. Só que não é informação vinculada, porque existe uma indústria que é trilionária em cima da carne e em cima dos laboratórios, né? Então ninguém tinha uma informação vinculada. Não vai ser. Até porque um dos grandes males da saúde é a carne, a alimentação carnívora. Não só a carne vermelha, não somente a carne vermelha. Então, aquilo no teu estômago vai apodrecendo, né? E essa podridão toda, ela vai para a corrente sanguínea, né? Então, o que acontece? Acaba formando ali no teu estômago um habitat de bactérias. O que passa por um canudinho? Água ou óleo? O que passa mais fluido? Água. Você vê o número de pessoas que são obesas, que tem um sangue viscoso, sangue grosso,
tem varizes, que tem falência nas coronárias, muito grande. Nosso próprio sistema, ele não suporta alimentação carnívora, né? Na verdade, a gente foi feito para comer frutas. Se a gente se alimentar do que for mais cru possível, orgânico, tomar 2 litros de água por dia, a nossa saúde já está assegurada. No Oriente, por exemplo, isso é normal. No Oriente, se você pega um senhor com 80 anos, ele está fazendo sexo ainda. Ele trepa na rua, trepa na árvore, né? Ele faz de tudo, ele anda de bicicleta, porque ele vive, ele medita. Aqui não, aqui a gente é impelido a pensar constantemente. Olha só como nós somos ansiosos, a pensar constantemente. A nossa mente é não para. Por isso que nós não somos intuitivos, por exemplo, né? Por isso que grande parte da nossa vida as coisas não andam. Então, enquanto houver essa matança em massa, haverá guerra, por exemplo. Essas doenças, elas vão permanecer. Elas permanecem, né? O que mais? Você tem alguma pergunta? Pode falar. Vamos falar sobre os animais quando morrem. Quando morre? No caso, a maioria vão para por um espiritualidade coletiva, como você disse. Assim. No caso, tem gatos, cachorros, pássaros, enfim. Tem como algum caso, por exemplo, eu tenho um passarinho que morreu, aí aparece um outro que tinha uma personalidade semelhante a ele. Enfim, tem um risco de que seja o mesmo? Tem. Coisa assim? Olha só, se você tem animal de estimação, né? Você falou? Você tem? Passarinhos, passarinho pessoal, Tá. Mas você tem gato, cachorro? Bom, gato eu não tenho. Tem uma vizinha que tem muito gato. Tá. Olha só, se o plano maior ele ver que aquele animal ele está ganhando alguma coisa com você, aquele animal ele pode reencarnar na mesma família. Tem muito caso assim, muito caso. Por exemplo, o meu gato ele já foi um cachorro. Já foi um cachorro quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Isso acontece com o cavalo, o elefante, o gato e o cachorro. O gato e o cachorro. Esses 4 animais. Conforme vai havendo essa individualização, que esses 4 animais, esses 4 reinos, eles são animais que estão se tornando já almas individualizadas. Então esses animais eles reencarnam. Agora o resto dos animais acontece o seguinte: eles voltam para o espírito planetário. Existe um reino, né? Existe um reino onde recebe esses animais quando desencarnam. É sério. Só que esses animais não têm uma alma ainda individualizada. Esses 4 que eu falei, o gato, cachorro, elefante, cavalo, eles já estão se individualizando. Eles são muito inteligentes, bastante inteligentes. Olha só, isso tem um tempo que eu li, eu não lembro quando é que foi que aconteceu isso. Na África, um senhor chamado Lawrence, não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa, essa história. Esse cara ele fez uma reserva para os elefantes, talvez devido à matança, né? Porque o número de animais mortos na África é muito grande, por causa do marfim. O marfim representa para o nosso planeta a sabedoria. Quanto maior é o marfim naquele animal, mais sábio ele é, né? Então, o que aconteceu é que esse cara, ele morava, acho que era 19 quilômetros dessa reserva, né? Quando esse senhor ele desencarnou, esses animais, eles saíram dessa reserva e viajaram por 19 quilômetros, foram acho que 81 elefantes, 81,
eles viajaram por 19 quilômetros e ficaram por 3 dias na frente da casa desse senhor. Ou seja, como é que eles sabiam, né, que esse cara tinha morrido? Porque esse cara foi o responsável por esses animais não serem abatidos, né? Um outro caso foi no mesmo momento em que um rapaz estava no hospital desencarnando. Ele desencarnou às 10 horas da manhã. O cachorro dele estava em casa, começou a uivar. Quem estava na casa anotou isso, né? E acabou percebendo a ligação pelo atestado de óbito. Como é que pode isso? Olha só, eu trabalho o dia inteiro no meu consultório, eu dou curso à noite, né? E eu tenho lá em casa o gatinho, o Puguinho. Toda vez em que eu estou chegando em casa, o gato ele vai lá para a porta e fica me esperando. Como é que ele sabe isso? Porque as pessoas que estão na minha casa, elas relatam esse tipo de coisa. Eles são meros naturais. Os animais, por exemplo, os animais, eles veem você como você é. Como você é. Isso uma criança, ela vê. Já ouviu falar sobre criança índia? Criança índia. Ouviu falar ou não? Criança índia são essas crianças que estão dizendo que são super especiais. São crianças superdotadas, né? Por que são superdotadas? Porque quando elas reencarnam, elas vêm sem culpa, sem medo. Elas vêm sem aquela carga pesada que é proveniente das encarnações. Porque você, por exemplo, é o prospecto melhorado de tudo que você viveu nesse planeta, né? Então você tem esse corpo, esse rosto, você tem as suas crenças, suas manias, tudo isso representa você, representa tudo que você viveu nesse planeta. Isso é o que chama de karma, né? Então, por exemplo, quando o animal ele se arma inteiro para você, ele está vendo como você está, quem é na verdade você. Só que ele vai além, ele vê também quem está com você, que é aquilo que comumente chamam de obsessor, né? Eu queria perguntar sobre o mesmo gato. Eu entendi que o gato seria ele vai limpar o ambiente, ele vai excluir uma das coisas energéticas dele, ele vai puxar para ele aquilo que a gente está sentindo de pesado. E esse tipo de coisa que você está falando, eu vou perguntar para o responder. Isso, é verdade. Então você disse que esses 4 animais, o gato, o cachorro, o elefante e o cavalo, estão se tornando individualizados, quer dizer o quê? Que eles estão em grau de inteligência superior aos outros animais, que são porque os outros animais mais próximos dos humanos. Isso. Porque eles são mais próximos da gente, eles são mais próximos, então eles absorvem elementos da nossa mente. Então eles são os primeiros a se tornar humanos. Só que não no planeta Terra. Por exemplo, um animal pode encarnar num outro animal? Você disse, você tem um gato, um cachorro? Pode ser. Pode ser de outra coisa. Pode ser, até porque, olha só. O felino virar um equino, assim, pode? Então, vai ficar o seguinte: o animal ele vai desde uma formação grotesca, e ele vai se sutilizando. Seria uma bactéria, por exemplo. Oi? Isso, pode utilizar essa linguagem. Então, por exemplo, vai um rinoceronte. O rinoceronte ele vai sutilizando a energia dele, porque nós somos energia, né? Ele vai sutilizando a energia, e esse animal vai refinando, é como se lapidasse um diamante, né? Então é uma lapidação que vai havendo na energia do espírito, porque nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. E o corpo? Oi? E o corpo? O corpo. Que dizem hoje, a ciência comprovou que ele é mais inteligente do que o cachorro. Mas somente aqueles que estão mais próximos de nós. Que depende muito da convivência. Por exemplo, existem pássaros, que eu fiquei sabendo, pássaros que, quando a pessoa está com uma energia completamente pesada, densa, ele vira a cabeça.
Ele está mostrando, sabe, imagina que eu estou com raiva de você, eu sou mimado. Aí toda vez que você aparece, eu viro a cara, como criança, sabe? Existem papagaios, tucanos que fazem isso, não todos, que tem esse tipo de comportamento. Então, olha só, se você domesticar uma galinha, você não mata ela, não mata. Por exemplo, um cavalo, ele lê a sua mente. Se você conhece sobre telepatia, sobre o domínio da mente, você conversa com o cavalo. Você vai falar, você falou isso, mas isso acontece. Isso acontece. Por quê? Por que isso não acontece entre nós? Porque nós estamos muito densificados. A nossa mente está completamente densificada. Isso não é só os cavalos que estão próximos do outro, qualquer cavalo. O selvagem, ele tem essa. Tem os cavalos, todos eles são assim. Todos eles. As abelhas são assim. As abelhas também. É que as abelhas é um reino que está acima do animal. O reino animal, as abelhas. Né? Esses animais, por exemplo, eles não estão em extinção. O que acontece é que eles estão deixando o planeta. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Nós estamos passando por uma transição planetária. Né? É como se a gente estivesse sendo preparado para viver uma vida espiritual, uma vida sem esse corpo físico. E alguns animais já estão sendo transladados para outros mundos, como a abelha. É que o que acontece nesse planeta é uma agressão com as abelhas, porque retira-se todo o mel e dá para ela água com açúcar. Água com açúcar, né? Pode escolher essa pergunta? Escolhi. Escolhi mesmo? Se um animal pode voltar encarnado no outro. Sim, pode. Justamente por isso, porque existe uma lei em que há um refinamento da energia, né? Então, o gatinho, por exemplo, que é domesticado, ele já foi um animal grotesco. Não sabia como. O gato, quando ele está parado em pé, paradão, sentado, com as patas paradas assim, o que está pegando esse goleiro? Então, como ele acessa a quarta dimensão, que é o plano astral, né? O plano astral nós somos espíritos, né? Ele tem essa visão aberta. Então, alguma coisa ele está vendo ali. Ele está pegando. O que é indicado é a gente não, em nenhum momento, cortar o pelo dos animais. O pelo dos animais é equivalente ao nosso cabelo. O cabelo, por exemplo, ele transmuta energia. Ele é um captador de energia e transmuta energia. Não sei se você já ouviu falar de Apolônio de Tiana, é uma das encarnações de Jesus. E Apolônio de Tiana diz a história que ele tinha um cabelo até o chão, justamente porque ele tinha conhecimento de alta magia, né? Isso é alta magia. Magia não é isso que se vê por aí. Magia é o controle da mente, alguma outra coisa. Ela se fazia na Atlântida. Então o gato, ele está tendo esse acesso. E se você não dosar tanto pelo do cachorro como do gato, é melhor para ele, porque ele acaba transmutando melhor a energia. Mas eu não falei da criança íntima, né? A criança íntima, então, quando ela reencarna um pouquinho mais leve, um pouquinho mais limpa. É só você ver, não sei se vocês têm filhos, será que tiveram 3, 4, 5 anos de idade? Essas crianças dormindo por dentro do computador. Eu apanho, eu tenho 34 anos de idade, eu apanho no computador. Isso aqui eu apanho. Eu tenho uma sobrinha, acho que tem 10, 12 anos, ela não vem nesse tipo de coisa. É que eu sou velho. Velho e burro. Então, velho que eu digo está preso, né? Está preso a coisas aí. O meu consultório tem alguém fichinha. Veja. Oi? Você acaba ficando naquela coisa, né? Então a criança índio, ela vem mais limpa.
Se você traz alguma coisa hoje que esteja te perturbando como um obstáculo, é porque você traz isso de uma outra vida. Só que você tem todo o poder hoje de transmutar isso. Basta que você preste atenção nisso que está acontecendo para que você trabalhe sobre isso. Né? Ah, eu estou com um problema, que é o que geralmente acontece, problema com a minha família, com as pessoas que eu convivo. Você deve estar trazendo esse tipo de coisa há muito tempo. Mas a mesma pessoa trazendo esse tipo de situação. Procura voltar a atenção para dentro. O que está acontecendo? O que o universo... O que o universo ele está pedindo de mim? O que eu tenho para entender aí? Porque geralmente a gente julga, né? A gente julga. Aquele cara é um filho da puta. Ele é a causa dos meus problemas. Mas olha só, você não atrai nada por acaso. O seu carro não é batido por acaso, você não fica doente por acaso, você não é roubado por acaso, uma pessoa não chega até você e descarrega por acaso. Algo em você atrai isso. Por exemplo, se você é uma pessoa muito preocupada, o que acontece? Você acaba atraindo preocupação dos outros. E aí esse corpo mental, ele vai, essa mente, onde você está envolvendo, ela vai ampliando cada vez mais. Você fica, eu estou ferrado, eu estou ferrado, eu estou ferrado, eu estou ferrado. O que acontece? Você fica ferrado. É lei da atração isso. É lei da atração. Aí quem pega essas nhacas? O teu animal de estimação. Ele pega. Eu sei de um caso em que há um pessoal que fez esse curso comigo e eles têm um gatil e um canil com vários animais, né? E tem os animais próprios deles. Acho que eles tinham 7 gatos, parece. Ninguém sabe o que aconteceu, que o canil abriu, os cachorros invadiram o gatil e mataram 7 gatos. E aí, os outros animais, porque lá é como se fosse um hotel, sabe? Hotel dos animais. Esses animais não foram tocados. E os gatos deles foram tocados. Por quê? O que aconteceu ali? Alguma energia estava deles, passa para os animais, porque os animais eles captam essa energia. Eles captam a energia das pessoas. Quando o teu gato está doente, ele está querendo alguma coisa teu. Se ele morrer, já fica esperto. Fica esperto. Se algum animal de estimação teu morrer, fica esperto porque era alguma coisa que era para você. Onde é feitiçaria de magia? Você que atrai. Se você fica naquela, eu estou preocupado, eu estou preocupado, você acaba atraindo para você ondas de preocupação. Você vai ficando mal. Essa energia vai se fisicalizando, e aí você vai ter uma gastrite, você pode ter uma úlcera, você pode desencadear um câncer, né? Pessoas altamente nervosas, elas vão desencadear gastrite, né? Pessoas que são presas ao passado, que tem mágoa do passado, vão desencadear diabetes. Isso a ciência comprova já. Isso não é papo, não. Isso não é tendência. Porque é a mente se fazendo no corpo, né? Só estou chegando cedo. Vai cá. O senhor falou lá dos passarinhos, né? Para eles não são como os gatos ou cachorros, são de um outro mundo, são de outro universo. Os pássaros? O que seria isso aí? Então, o reino angelical, eles... eu quis falar sobre isso, viu? Eles existem num plano de 11ª dimensão. Eles não têm forma física. Eles, por exemplo, são os responsáveis por manter esse planeta em órbita. Já ouviu falar de extraterrestre?
Isso é real. Isso é real. Se você sonhar com uma nave, aquilo é real. É porque você está desdobrado, né? Ou seja, você está fora do seu corpo físico e você está de frente a isso é real. Sonhar com gente morta, isso é real. Quando você dorme, os corpos que te compõem, eles se desdobram. Você é desdobrado. Você fica lá na caminha e o teu espírito, ele sai fora do corpo. E você vai vivenciar aquela dimensão no qual você vem computando durante os seus dias. É condizente. Se você gosta de agredir as pessoas, você vai sair do corpo dando porrada nos outros, né? Se você é fofoqueiro, você vai sair do corpo e vai se encontrar com os fofoqueiros. Pesadelo não é acaso. Não é acaso. Se você sonha com gente te perseguindo, espera, vai tomar um passo. Eu já tive algumas experiências assim e eu andei pesquisando. Agora eu não tenho mais porque eu descobri o que desencadeia, que é dormir de barriga para cima. Não sei porquê. Então, dormir em decúbito dorsal, barriga para cima, facilita o desdobramento. Você sai do corpo praticamente lúcida. Você sai do corpo, olha para o seu corpo e fala, vou sair, vou embora. Então, mas não era isso que acontecia. O que acontecia era que eu tinha pesadelos horríveis. Monstro me dando facada, coisas horríveis. É isso mesmo. Entendeu? E aí eu pesquisei tudo e tem essa hipótese de viagem astral. É uma projeção da consciência. Mas eu não consegui saber mais sobre porque eu tinha essas visões assim. Então, olha só, se você teve um dia pesado, angustiado, você está magoada, e você ainda foi dormir vendo noticiário ou com a TV ligada, né? Ou com uma preocupação, automaticamente você se desdobra e você vai para o umbral. Olha só. Aqui é a nossa dimensão. Vocês estão, dá para enxergar? Aqui é a nossa dimensão, tá? Terra, aqui. Aqui é a quarta dimensão. Aqui é a terceira, que é o plano físico. Então, quando você dorme, você vai para a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela começa, vamos dizer, no umbral. Sabe o que é umbral? Já viram o filme Nosso Lar? Nosso Lar? Procure ver, vai ter na internet. Nosso Lar. Umbral, ele é uma dimensão totalmente pesada. Por exemplo, uma linguagem bem simples, onde vão os alcoólatras? Onde vão os drogados? Onde estão os suicidas? É uma zona completamente pesada. É um charco mesmo. É uma coisa bem pesada, bem densa. Então, a quarta dimensão ela começa no umbral e ela vai até as colônias. As colônias. Por exemplo, em cima de Santos existe uma colônia que se chama Alvorada Nova. Em cima do Rio de Janeiro existe uma colônia que chama Nosso Lar, né? Em Minas existe Mirnajá. São colônias do plano espiritual. E você morre, você vai para algum lugar. Não existe essa coisa de morreu, acabou. Então o que acontece é que a maioria das pessoas, por não ter essa informação, porque seria ideal que a gente orasse antes de dormir, orasse. Não pedisse nada para Deus, mas que orasse. Então, quando você não mantém o estado de oração, você vem para essa zona pesada. E aqui existe de tudo, de tudo que você pode imaginar. Já assistiram um filme sobrenatural? Filme de terror. Sabe aquela imagem que aparece nesse filme? Quando o pai do menino lá, ele se desdobra e ele vai lá resgatar o menino e aparece um monstro. Aquilo é real. Mas assim, necessariamente toda vez que a gente dorme acontece isso ou não? Toda vez. Cochilo, sono profundo, em transe hipnótico, coma, você está fora do corpo. A gente tem um espírito, não é isso? Você é um espírito. A gente é um espírito, só que a gente também pode se conectar com outros espíritos, não pode não? Sim. O que ela se conectava é com seres pesados, né? A partir do momento em que você faz uma oração,
automaticamente a sua energia se eleva. E aí você vai para uma zona mais sutil. Vamos falar do anjo, né? Depois eu vou para você. Então, isso tudo para falar do anjo, né? Então, o anjo, ele se faz nesse planeta, ou seja, o plano divino, aquilo que ele chama de Deus, que não é um velhinho, isso não existe. Deus é muito mais do que a gente pode imaginar. Então, esse plano divino, ele se faz no planeta Terra através do reino vegetal, das flores e dos pássaros. É um plano mais sutil do que os outros animais, como são, por exemplo, os golfinhos. Os golfinhos vêm de planetas que a vida animal nesse planeta é bem mais evoluída do que a do nosso planeta. Então, o anjo, ele se assemelha, como assim dizer, àquilo que nós conhecemos aqui na Terra como extraterrestre. Isso é real. Isso é uma coisa que já é um fato. Não há nem por que ter dúvida, porque o número de naves avistadas é muito grande. Muito grande. Quer ver nave? Vai lá para Minas Gerais. Porque lá não há tanta poluição. Você não vê tanto prédio. Não é por exemplo, que nem Cubatão, né? Então é limpo. Então você vai olhar para o alto, por exemplo, você vai ver no firmamento aqueles movimentos loucos. Aquilo não é satélite, aquilo não é avião, não é helicóptero, aquilo é uma nave. Você falou da nave, eu fui na Sim, Peruíbe tem muita nave, você de nave. Eu já vi em São Paulo. Na Serra sempre aparece nave também. Sempre aparece nave também na ponta da praia. Mas eu era muito pequena. Mas a rua inteira saiu pra fora. Geralmente as pessoas me mandam um e-mail ou me ligam de madrugada para dizer que está vendo nada. Por quê? Porque à noite a pessoa está ali basicamente sob efeito de hipnose. Porque quando chega a noite, a energia do planeta baixa, você fica mais tranquilo. Tanto é que você dorme. Porque você é forçado a se desdobrar para ir para a quarta dimensão. Porque nós não somos dessa dimensão. Então, quando a energia está mais sutil, nesse plano que está mais sutil a energia, você acessa outros planos de consciência. Por exemplo, nunca viu o vulto com a visão periférica? Não. Isso é normal. Agora, você não pode ter medo do vulto, porque não tem nem por que ter medo do vulto. A espiritualidade diz que vai chegar um momento que você vai estar, por exemplo, numa sexta-feira, vendo televisão, vai ter 7 negros do seu lado, discutindo com você o que você está vendo. Isso está próximo de acontecer. Porque a energia está se utilizando. Só falar uma coisa. Quando você estava falando que você dorme e sai um pouco. Já aconteceu isso comigo, eu estava dormindo na casa da minha cunhada, numa cama, agora ela no sobrado, eu dormi, aí eu saí do meu corpo, eu vi meu corpo, meu espírito saindo, eu desci as escadas, fui no meio do pessoal, ouvi tudo que eles estavam falando, voltei no meu corpo e gritei. Olha só, mas isso acontece todo dia, quer dizer, toda noite. Dormiu, isso acontece. O que acontece é que você não tem a lucidez daquilo. Por quê? Porque você leva a informação na sua mente. Eu vou deitar e vou apagar. Eu vou deitar e vou sonhar, por exemplo. Ou você leva muita preocupação para o sono, ou você come demais. Então você não acaba tendo a consciência do que aconteceu naquela noite, né? Por exemplo, quando você quer saber se a pessoa está fora do corpo, só olhar para os olhos dela quando ela está dormindo. As cobras ficam batendo. Agora perceber isso. Por quê? Existe uma ligação entre esse corpo físico e esse corpo espiritual, que é chamado de cordão de prata. Então tudo que acontece nessa outra dimensão é como se, por impulso energético, o seu cérebro recebesse a informação do que acontece lá, que é o que comumente a gente chama de sonho. Mas sabe que não existe sonho, aquilo é real. Eu tenho uma amiga que ela me conta que à noite ela sai do desenvolvimento e ela trabalha no hospital que é Silvio Santos. Isso. Ela fica na ajuda do pessoal que sofreu acidente, tudo, todas as noites. Isso
acontece. Existe um hospital muito grande sobre a cidade de Santos, muito grande, até porque o número de espiritualistas no Brasil é muito grande, tanto religioso como espiritualista. Espiritualista é aquele que não segue uma religião, segue um caminho independente, um caminho do seu espírito. E o religioso segue uma religião. Então, o número de trabalhador à noite é muito grande. É muito grande. É por isso que às vezes as pessoas voltam cansadas quando acordam. A gente não é só. Você acorda cansado. A gente tem uma batalha espiritual muito grande. Né? Uma batalha? Isso. Nosso corpo, quando nós estamos descansando, nossos espíritos estão batalhando. Então, não é só a nossa carne que batalha. Sim. Existem outras formas. Você acorda cansado. Mas geralmente o que acontece quando você acorda cansado é que você foi obsediado a noite inteira. Tinha um vampiro, que não é esse vampiro da Transilvânia, que sugou a sua energia a noite inteira. Então você volta sem energia, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia, mas É o quê? é um pouco complicado. Mas quem sabe, né? Você estudou, apesar que eu tenho a resposta. Mas eu gostaria de saber o que eu pensamento sobre isso. Foi o que ela falou, que ela não ia de baixo para cima e não tinha especialista. Eu, durante 2 anos, eu fiz tratamento psiquiátrico e psicólogo, tomava 6 comprimidos por dia, porque todas as noites entrava uma coisa ruim, me fazia muito mal, eu ficava muito ruim, e durante o dia eu tinha uns ataques de praticamente quase arrancar os cabelos, de gritar até perder a voz. Durante 2 anos eu estava no psiquiatra. E remédios que não resolviam nada me acalmava, nada resolvia. Eu sei disso. E aí, no caso, né, tudo que você pudesse imaginar, vai no centro espírita, vai no seu. Eu fiz tudo quanto é lugar para poder tentar me curar. Eu não podia me pôr preta, você tem uma noção. Qualquer coisa que peça de roupa preta, eu ficava hipnotizada. E se alguém não chegasse em mim e me chacoalhasse, eu ficava hipnotizada. O que acontece é o seguinte: você é uma hipersensível. Você deve ser facinho de ser colocado em hipnose. O que acontece é que você tem uma hipersensibilidade. Todo mundo no planeta, principalmente no Brasil. Mas eu posso só concluir para você entender onde eu cheguei. Então, porque você fica num estado de desespero. Durante o dia eu tinha ataque, durante a noite eu via. E eu via também. Eu via era coisa ruim que ninguém fala, não era o diabo, rabo, dente vermelho. Era aquele. E ele entrava no corpo, pelo meu pé. Vinha na minha cabeça, quando chegava na minha cabeça, ele falava para mim: você é minha, eu vou te buscar. E eu falava por Deus, e aquilo ali saía. Só que isso todos os dias e todas as noites que eu orava. Até um certo dia, o psiquiatra me deu um caminhamento no hospício. Isso é obsessão. Isso é obsessão. Por isso que deve ter sido encaminhado. E eu pedi para ser internada, porque a partir do momento que você vê que você não tem mais cura, eu tinha 18 anos, eu com 54 anos. Então, de 18 aos 20 anos, eu sofri muito com isso. Aí o que aconteceu? Quando o médico me deu a internação, que eu ia ser internado mesmo, até mesmo eu queria, porque a gente não sabia, né? Não tinha mais o que fazer. Do jeito que eu cheguei no psiquiatra, eu vinha com 6 tipos de comprimidos. Toda vez que eu ia lá, eu vinha carregada de remédios. 6 por dia, né? 6 por dia. Então, chegando em casa, eu abria lá do lixo, joguei tudo que tinha lá e olhei para cima e falei com Deus. Eu não vim nesse mundo para passar preocupação. A partir de hoje, acabou o meu sofrimento. A partir daquele dia que eu sofri. Então, não foi falta de fé, falta de igreja, falta de procurar ajuda, que todas as ajudas que você possa imaginar que eu tenho. E eu só faltou o quê? Eu acho que a hora que eu realmente falei com ele, não ele me ouviu, mas foi realmente a hora que eu falei com ele. Foi um livramento. Olha só, existe muito caso de obsessão, né? Muito caso. Obsessão e possessão no planeta. A partir do momento em que as pessoas colocarem em prática aquilo que Jesus trouxe, todo esse tipo de coisa vai deixar de existir. A gente traz em si um potencial muito grande
quando esse potencial não é utilizado, as trevas vão utilizar. Então, oi? Quem falou? Oi? Nossa, a gente acaba ficando, né, frágil, fácil, né? O sucessor tem O obsessor ele só gruda em você quando ele acha algo em você compatível. algo fácil, seria? A gente é cheio de brecha. Por exemplo, todos nós temos um problema, querer ser bonzinho. Todos nós temos um problema de querer agradar os outros, de querer fazer tudo pelos outros, de se importar com o que os outros pensam. O que acontece? Você vai tendo brecha. Quando você tem brecha, você é invadido. Olha só você perceber, se a pessoa chega na sua casa, e a sua venta murcha, a sua ruda seca, seu irmão fica para lá e para cá que nem um doido, né? Ou sempre arranhando, é porque a energia ali não está legal. Porque aí não é Você invadido. ser bonzinho, é ser um personagem, né? É que a gente é safado, né? A gente está caindo na real, O momento em que a gente espiritualizar, a gente vai dar um puta passo, é que a gente é conduzido por outros. Nós pensamos que outros querem que a gente pense, né? Isso a mídia faz muito bem, porque olha, tudo nesse planeta está manipulado. A água, o alimento, o ar que você respira, tudo que você pode imaginar. A televisão. Se você quer não ser mais manipulado, não veja mais televisão. Não veja TV. Um dos meios em que... não sei. Só se você não permitir. Não permitir. Só que você precisa estar bastante centrado em si. Jesus trouxe uma lei para esse planeta, que é orar e vigiar. Quando você colocar isso em prática, você vai até auxiliar as pessoas sem assumir o problema delas. E o que geralmente acontece é que a gente quer fazer tudo pelo outro. O outro vem contar um problema, você fica mal com ele. Não tem sentido isso. É como se o oncologista tivesse que pegar câncer para poder. Isso não é real, não é necessário esse tipo de coisa. Não é e também não ajuda, né? Só atrapalha, tá certo. Só atrapalha a sua caminhada. Só atrapalha. Atrapalha dos dois, tá? Bom. Mas a partir do momento que você está fazendo alguma coisa boa para a pessoa, vamos supor, eu vou ajudar uma pessoa na rua, vai. Aquilo ali é errado, tem isso aí? Então, depende da intenção. Olha só, se você dá R$1 para um morador de rua. Não é falta de dinheiro. Não, é uma analogia. Se você dá R$1 para um morador de rua, para uma pessoa que pega, sei lá, vendo a pobreza dele, ele está ferrado, ele é um coitado, o que acontece? Você está alimentando a miséria. Agora, se você dá aquilo desprendido, a energia já é outra. O que acontece é que a gente se simpatiza com aquilo. Gosta daquilo? Por exemplo, tem gente que tem culpa que não tem sentido. Por exemplo, eu tenho chuveiro quente em casa, meu vizinho não tem, coitadinho dele. Eu tenho o que comer, tenho do bom e do melhor, meu vizinho não tem. Mas olha só, ele quem se colocou nisso? Não é você que vai mudar aquilo dele. O que acontece é o seguinte: aquilo que a pessoa passa é porque ela vem criando aquilo. Ela que está criando aquilo. Mas você sabe quem realmente precisa e quem realmente é sacana. E a caridade? Agora, como é que você faz isso desprendido? Eu queria saber. Então, a caridade não é isso que você tem aí. A caridade é um plano de compaixão. O que é esse auxílio ao próximo? É você dar a vara. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é um auxílio. Ou seja, eu estou passando uma informação. Você que vai fazer agora que você vai entender. A faca é uma faca. A faca é faca. Você pode matar alguém ou passar manteiga, botar pão, sabe? Essa tipo de coisa. Mas a faca é neutra. O que acontece é que a gente quer sofrer junto, porque o brasileiro, ele tem uma coisa de ser vítima, de se colocar como coitado. O nosso próprio governo ele já alimenta isso, bolsa isso, bolsa aquilo. Então a gente não é responsável por si. O outro tem que fazer por você. A gente tem essa coisa do coitadinho, da vítima.
né? Porque isso é drama, isso é dramático. A gente adora contar problema para os outros, né? Isso a psicologia já estuda hoje em dia, né? Então, a gente adora comprar problemas dos outros. Por isso que a gente fica mal, porque você importa a energia dele. Então você está querendo dizer assim, que ajudar, mas não se envolver na energia do outro, é isso? Olha só, ensina a pessoa a fazer, só isso. O que acontece é que a gente quer fazer pela pessoa. Quer mastigar e colocar dentro da boca dele, é isso? Então, não faça nada pelo seu filho, porque é por isso que ele é mimado. O que você faz? Ensina ele a viver. Ensina a viver. Olha só, eu atendo gente com 40 anos que não sei de fogão. Porque quando era criança eu me dizia, não mexe aí, porque aí você vai se queimar. Isso é judicial. Só estou na mente dele. É como alergia, né? Se a pessoa tem alergia a pólen, o que acontece? Se eu coloco uma pessoa num transe hipnótico, eu pego uma flor artificial e coloco próximo a ela e digo assim, olha, isso aqui é uma flor, ela começa a espirrar, os olhos ficam vermelhos, mas é uma flor artificial, então ela fica na mente dela. Aí você fica incentivando a pessoa a ser um nada, ser ninguém, é isso? Depende do que para você é nada. Vamos supor, querer mastigar e dar tudo pronto para a pessoa, mesmo Cada um tem que fazer por si. mais. Sabe por quê? Sabe o que acontece? O que geralmente acontece? Quando você faz pelo outro, você está interferindo no caminho dele. Vai ficar ferrado você. Porque alguma coisa o universo quer para aquela pessoa. O universo não é um algoz, ou Deus não é um algoz. Então, aquela pessoa precisa passar por aquilo. O que acontece é que se eu fizer por você, já são dois ferrados. Dois ferrados. Então, a gente não pode chegar ao ponto de querer fazer pelo outro. Isso não é compaixão, isso é intromissão. Isso é intromissão. Então o cara está ferrado, deixa ele ferrado. Quer ajudar? Então passa uma informação, mas não faz por ele. O meu trabalho, por exemplo, é esse. O trabalho é esse. Eu tenho, para falar desse livro, dois filhos gêmeos. Hoje, faz um ano mais ou menos, que os dois foram morar com o pai. O último que foi agora foi em janeiro. Então ele começou a entrar em atrito com o pai, porque é o comecinho, né, do relacionamento dele com o pai. Sábado ele me ligou, eu tinha 19 anos, chorando. Sabe o que eu respondi? Olha, esse mora com o seu pai. Você tem que resolver os seus problemas com o seu pai. Entendeu? Então eu falo assim pra ele, você pode até ligar, colocar no carro, você fala assim, eu não vai colocar nem embaixo, você coloca nem em cima. Eu posso falar pra você todos os dias, ele vai me colocar lá embaixo, você vai me colocar em cima. Você fala com o seu pai, você tem que resolver os problemas agora com o seu pai. Acho que é mais ou menos isso. Gente, a respeito dos animais. Interessante para a gente fugir um pouquinho do foco. Duas coisas só. Tipo assim, a gente não pode passar, viver a casa do outro, querer. Cara, querer fazer chorinho, né? Por exemplo, você vira alguém passando fome do teu lado, do teu vizinho, você não pode fazer com meu mãe, se eu morrer, pode, né? Acho que sim, isso é uma coisa. E outra coisa, voltando para os animais. Então aqui, por exemplo, eu sou da Associação para os Animais Pré-Grande. A gente tem lá quase 200 animais que chegam mais em situações de pisados, de todo tipo de coisa, né? Então, aí a gente não vai ajudar o animal a buscar a situação de risco na rua, ou que está sofrendo, que está doente, que está comendo pedaçado, enfim. Então, a gente, esse raciocínio, nós deveríamos deixá-lo ali. Não, mas o que está passando para a gente? Se é que eu estou entendendo. Primeiro o ser humano, ou o animal mesmo, passando fome e tal, não pode. O animal é horrível. Nosso papel como ministro é procurar auxiliar esses animais para que eles tenham o melhor processo possível nesse planeta. Isso é papel nosso, é dever nosso cuidar desses animais. Não é matar esses animais para comer. Eu sou até meio radical. Eu falo para as pessoas,
para que... Mas isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira. Eu também sou vegana, é vegetarianismo. Se você vê alguém com um animal, dá uma paulada na cabeça dele. Dá uma paulada na cabeça dele. Se a pessoa que maltrata o animal. Ah, não, eu sou. Mas é só uma brincadeira. Vamos fazer isso. Eu nem falar isso. Uma paulada, bem dada. Porque o animal não está Quando aqui eu para estou ser... passando fome, eu, no primeiro momento... Olha só, se isso veio do seu coração, do seu chakra cardíaco, se isso veio sem a mente, não há mente ali. Você faz o que você bem entender. Porque é um plano intuitivo. É os anjos arcanjos, são planos de intuição. Agora, se você está vendo aquilo como coitadinho, né? Porque existe uma informação no nosso inconsciente que a igreja colocou. Eu posso me apiedar muito. A piedade, ela é muito mal compreendida. Assim, eu estou dando, eu estou fazendo um monte de coisa para Aquilo que o cara disse, o cara é Jesus. Faça desapegado. Não se apega a nada. É como bens materiais. Tenha tudo que é de bom, tudo, mas não fica apegado a nada. Porque daqui a pouco você vai embora, se você estiver apegado, você vai ficar preso. Depois morre para subir. Deixa eu fazer uma pergunta de animal. Quer resumir? Resumir? Então, eu sou do meu cachorrinho, sabe? Ele nasceu agora. Eu resgatei ele da rua, né? E quando eu vou fazer carinho com ele pede o carinho, mas depois ele vai destrói alguma coisa. Se eu dou esse carinho. É isso que eu estou tentando. Então, o que acontece é o seguinte, é que quando você toca o animal com intenção pura, que é o que você deve estar fazendo, você projeta sobre ele uma energia. É igual aquele carrinho. O que acontece é que ele fica super acelerado. Isso acontece quando o gato é castrado. Né? Quando o cachorro é castrado, a energia sai do órgão genital dele e vai para o cérebro. Ele não é castrado. Não tem problema. Porque algo de você ele captou. Isso aqui é uma antena, mãos e antena. É assim, ó, eu pedi carinho, eu vou dar esse carinho. Se eu rejeitar, tudo bem, prefiro a dele. Mas se eu der esse carinho, ele destrói alguma coisa. Quando você toca em alguém, você pode perceber que são esquenta, ou formiga, ou sei lá o que acontece. Então você está projetando uma energia. Agora, se você tiver alguma coisa, alguma agitação interna, você passa essa agitação para o animal. Olha só, se você, naquele dia, você está agressiva, o animal fica agressivo. Se você está acelerado, o animal fica acelerado. Porque ele capta a sua energia. Porque ele está ligado à própria dimensão. Então ele capta essa energia. É o que acontece, geralmente acontece isso. Nosso pensamento é tão forte que nós somos os criadores de barata, rato, barata, pulga. Mas aí eu tô ficando brava com ele. Aí não tá legal com ele, né? Porque ele tá bravo com ele. Você está ampliando a coisa. Gente, que lição? Aí piora, você fala que piora. 15 para 5? 6 para se pegar de novo, 6 vai destrói outra coisa. Vem cá, mas piora, se não tá brava com ele, aí piora a situação. Piora. Então eu vou prestar mais atenção nas coisas. Procura ficar mais tranquila, até porque para o seu coração isso não é legal. Você ficar Não é. nem pro seu estômago. Eu tô tentando ficar brava com ele pra ver se. Mas o animal tem que ter um tipo Na verdade, educar o animal nessa coisa de pegar o focinho dele só porque ele mexeu no canto, pegar, isso não é educação. Você precisa mudar algum comportamento seu, porque isso. Não, quando ele foi e eu fiz brincadeira, eu já até sei. Mas assim, eu sei que isso vai custar caro. Ele destrói alguma coisa. Aí eu tava ficando brava com ele. Tipo, agora você vai ficar quietinho aí. Então, você tá falando que não é bom. Não é bom. Olha só, não precisa nem ver o que eu estou falando, presta atenção. A gente pode ter atenção. reeducar o animal. Você só educa um animal educando a si mesmo. Sim, mas vamos supor, a gente está bem, com a gente mesmo. Só que você está vendo que o animal tem instinto, ele não é só porque você está bem, ele vai ficar bem, ele tem instinto dele. Vamos supor, você está bem. Mas sabe, olha só, sabe qual é a história sobre o instinto? Que enquanto houver promiscuidade, sabe, haverá um instinto pesado nos animais.
O sexo é uma coisa boa, é uma troca de energia o sexo. Agora, quando existe essa libertinagem, por exemplo, isso transparece no reino animal, que é o que está mais próximo da gente, eles captam essa energia. Então a gente pode ser um puta canal para sutilizar a energia dos animais, né? Gente, entendi, mas aí eu faço o quê? Eu não faço esse carinho porque eu já sei que vai ser cobrado? Não é cobrado, faz Porque carinho. ele vai quebrando para chamar a sua atenção também a mais do carinho. Olha só, quando você estiver fazendo alguma coisa, volta para dentro, dá uma pitazinha, pedir para lá para dentro. Vai para dentro de você. Primeiro, antes de tomar qualquer... Vai lá dentro de você. E as crianças, mãe? Eu não falo sobre as crianças. Você, quando tudo você tem que passar para ela hoje. Até em uma relação sexual você tem que estar sempre falando com ela. A partir do momento do futuro, ela não fazer nada de errado, não fazer nada que você não queira. Apesar que assim, ela não vai ser crescido do jeito que é, né? Ela vai vamos supor. Porque ela está juntada, né? Ela está juntada. Mas você tem que estar sempre explicando tudo. Você tem que estar sempre explicando tudo. Aqui, todo mundo faz parte de ONG ou não? Não, eu não faço. Você faz? O quê? ONG? Não, verdade. Só você? Vocês dois? Por quê? Você. Como eu tenho bastante informação desse lado, né? Eu estou procurando criar parcerias para que possa auxiliar essas ONGs, né? Onde a gente pode então falar sobre a espiritualidade, falar sobre esses animais, de repente pode arrecadar alguma coisa para a ONG, para os animais, né? Porque a gente percebe que as pessoas necessitam desse auxílio. Vou deixar meu contato. Qualquer coisa vocês me mandam um e-mail. No Facebook, eu tenho uma página lá também. Que também é colocado bastante informação, né? Nesse e-mail a pessoa é cadastrada também para receber agenda de cursos que dão no consultório. Por exemplo, a gente vai dar um curso agora, dia 11, sobre reprogramação mental, para você mudar a sua mente, né? Reprogramação mental. Alessandro da Silva. É na Baixada? Em Santos. Dá para enxergar aí? E esse curso também, isso que a gente conversou, faz parte de um curso, e a gente vai dar esse curso no dia 12 de junho, lá no meu consultório. Já são 3 horas já, é diferente hoje, né? E a gente vai dar essa palestra também, até porque vai ter um pouquinho mais de tempo, lá em São Paulo, que vai ter a festa junina. Já tem 20 mil pessoas inscritas, tá? Lá em São Paulo. Qualquer coisa, acho que o pessoal que organizou, eles devem ter feito em São Paulo, né? Esse foi o telefone do consultório, esse aqui é do... Esse é o celular. Então, qualquer dúvida, vocês podem ligar, vocês podem mandar e-mail. É axlnovaera@hotmail.com. No Face está como Alessandro da Silva, mas lá eu te convido para você fazer parte dessa página, né, paralela, onde é colocada informação sobre a sexualidade. E os telefones, né, para contato. Aí no caso, o consultório de... Consultório? Terapeutística. Política, o complemento à medicina, né? Então, é a complementação. Bom, gente, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então é isso aí.
agradecer.